Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre um concurso cultural e que tem objetivos extremamente interessantes, importantes e acho que muito futurista em termos de Brasil, não é? Que está rolando em Ribeirão Preto, está acontecendo em Ribeirão Preto, que é de Place Branding, que é uma intenção e tem como ideia promover a cidade de Ribeirão Preto inicialmente a partir de uma marca, a partir de uma comunicação que possa ser adotada em todos os segmentos, em todos os sentidos. E isso eu vou saber, eu estou chutando, mas eu vou saber agora com a Paula Russo, que é minha convidada, publicitária, né? E não. Você não é publicitária? Não, eu sou publicitária. O que você é? Não, eu estudei... Você é empresária? Eu sou empresária, eu tenho uma escola aqui. Como é que chama a escola? Chama Imaginare Escola de Criação e Design. Ok. Isso. E lá a gente foca na comunicação, né, no design gráfico, na comunicação em todos os sentidos. Audiovisual, para publicidade, mídias sociais, design, arquitetura. Ok. E a Paula, juntamente com o Augusto Carminati, tiveram uma ideia. Sim. Começou essa ideia quando, Paula? Olha, faz uns 3 meses mais ou menos, a gente teve uma reunião lá na escola, porque a gente lá dá cursos e também dá oficinas, promove palestras, e o Augusto eventos, é professor de lá. O Augusto é um dos nossos colaboradores, professores, sim. Ele é especialista em branding, né? Especificamente em place branding, que é o assunto que a gente está tratando. E a gente, numa dessas reuniões, teve uma ideia de começar com uma semana de branding em Ribeirão, então trazer pessoas até de fora, profissionais daqui, para ter uma semana de várias palestras, debates e tudo. E com isso, a gente... Na escola? Lá na escola, Tá. porque a escola ela se propõe a não ser só uma escola que dá cursos, mas ser um centro cultural, assim, né? Então, onde as pessoas podem vir, trocar informações, a gente tem muitos eventos gratuitos também lá. Onde fica a escola? A escola fica na Rua Marechal Rondon, ali perto do Pão de Açúcar da Independência, entre a Independência e Presidente Vargas, Sim. ali no Jardim Sumaré. E nessa conversa ele falou, olha, tá acontecendo muita coisa lá fora que é o place branding, que as cidades, elas, ou os lugares, os bairros, os países, elas, através do marketing e do branding, elas se posicionam. Então, elas aumentam a sua reputação, né? Quando elas querem atingir um certo objetivo, seja de turismo, seja de investimentos, elas investem numa marca, né, que as torna alguma coisa. Então, vamos começar complicando você. Certo. Qual seria o place branding para Rocinha hoje no Rio de Janeiro? Qual seria? Qual seria, hein? Qual seria? Mas sabe o que eu acho, Edmo? Que isso propõe uma discussão muito saudável e positiva. Então, especialmente para a Rocinha, acho que seria um ótimo ponto, assim, sabe? Seria um ótimo ponto de partida para a Rocinha falar, eu moro na Rocinha há 50 anos, eu não tenho nada a ver com o tráfico, eu nunca peguei numa arma, eu trabalho o dia inteiro, volto para casa, corro o risco de levar uma bala perdida. Eu gostaria que as pessoas soubessem que a minha Rocinha não é essa. A Rocinha que me representa não é a violenta. E aí ela tem a oportunidade, através da publicidade, de mudar a forma com que as pessoas encaram. Você vê como é que a coisa é maior. Você conhece os trabalhos da Ana Carla Fonseca, Cidades Criativas, Soluções Criativas em São Paulo? Mas não é do IPSIC? Não, eles trabalham no Brasil e fora do Brasil. Certo. Com soluções criativas Isso. e ideias criativas. Sim. E procura se dar uma informada, Ana Carla Fonseca. Tá. Ela já esteve comigo 2 vezes. Uhum. E se tiver oportunidade, vou ter a terceira, Imagino. porque é fantástico. Uhum. Quando eu brinquei com você, eu provoquei você com relação à Rocinha, mas é bem isso que você falou. Né? Quer dizer, não existe lugares em que se queira desgraça, Sim. que se queira falta de infraestrutura, falta de comunicação, falta de higiene, de limpeza, de saúde, de educação. Não existe isso. Existe domínios que acabam cerceando aqueles
guetos, vamos dizer assim. Sim, e as pessoas se sentem muito refém. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando você propõe, e o que a gente propôs com esse concurso é abrir para a população se manifestar, então deixar livre que a população fale, olha, a minha cara é esta aqui. As pessoas se unem por um ideal. A minha cara e a da minha cidade. E a da minha cidade, exatamente, que eu quero que represente. Então, assim, uma marca mãe, né, porque pegando o Ribeirão, por exemplo, Ribeirão tem muitos títulos, né, do agronegócio, já foi do café, polo tecnológico, polo cultural, enfim. O concurso, ele não... Do chopp, da cerveja. O concurso, ele não propõe que esses títulos sejam abandonados, muito pelo contrário. Ele propõe uma marca mãe que represente a todos esses segmentos. Mas quando vocês tiveram a ideia, vocês levaram logo para o prefeito ou não? Olha, a gente ficou pensando muito sobre isso, que para a gente propor um projeto em nível cidade, o poder público, ele teria que chancelar e apoiar. Né? Então, é uma ideia privada, é uma ação privada, um concurso que a prefeitura não promoveu, né? Mas que só funcionaria para os nossos objetivos, que é que a população saiba disso, se engaje, né, participe, apoie, crie empatia com isso, se a prefeitura fosse chancelar não apenas durante o concurso, mas também depois, né, porque é uma marca para estar em paralelo com o brasão da cidade, por exemplo, né? Como a gente fala, não é para substituir, mas para coexistir. Então, sim, a gente foi o primeiro passo que a gente deu. A gente procurou a prefeitura e foi através da Secretaria do Turismo, com o secretário Edmilson. Eles abriram as portas, assim, já se engajaram no projeto junto com a gente, então foi super interessante. Tá. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Paula, eu quero que você explica para o nosso telespectador exatamente o que é o place branding. Quer dizer, ele pode estar entendendo que é um desenhinho, que é uma marquinha pura e simplesmente. Tá, eu não sou especialista no assunto, né? O Augusto é mais, mas ao longo desse projeto eu pude entender melhor que até o Augusto fala que o branding, ele é um iceberg, na verdade. Todo mundo acha que o branding é um logotipo, né? Só uma marca ali, só que ele abrange muito mais. É porque vem de brand. Isso, que é marca. Que é a marca. Isso. Aí o branding é o fazer é o a gerúndio, marca. é o fazendo, isso. É o mexendo, é o mudando, etc. Por isso que até é um nome gringo, vai, é uma coisa que a gente resolveu... Mas não tem tradução. Então, a gente escolheu empregar como design, como charge, como cartoon, né? São palavras, termos, né, apropriados para a nossa língua, que a gente não tem muito como fugir, porque se a gente for traduzir, fica muito simplório. Sim. Né? Então, se a gente for falar que é só uma marca, não é só isso. Né? Então, até o conceito, o concurso, ele pede 3 itens obrigatórios, assim, que as pessoas têm que mandar, que é um conceito, então uma historinha do porquê, né, que surgiu aquele desenho, essa identidade, um logotipo, então, que seria a marca em si, que pode ser um desenho, pode ser letras, enfim, como I Love New York, por exemplo, né, são 3 letras e um coração, e um slogan, né, então, como a capital do agronegócio, por exemplo, é um slogan, ter um slogan para essa marca também. Bom, é importante, em primeiro lugar, dizer que está aberto para todo mundo, quem quiser dar uma ideia, sim, por mais ridícula que possa ser, ou engenhosa que possa ser, o que essa pessoa tem que fazer além de preencher esses 3 itens? Ó, ela vai no nosso site, que depois a gente passa, falar, né? É o www.placebrandingrp.com.br.
www.placebrandingrp.com.br, você está vendo aí na tela. Isso. E lá o site é super simples, tem todas as informações, a pessoa vai se inscrever por lá mesmo, então tem o formulário de inscrição no próprio site. Ela se inscreve, pode ser individualmente ou por equipe, é gratuito, vale lembrar que é gratuita a participação. Ela é só restrita para menores de 16 anos, então só maiores de 16 anos, mas aberta a toda a população, independente da profissão, independente de qualquer coisa. É porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não permite que criança beba. Como vai surgir 200 canequinhas de chopp nesse projeto? Então não pode menor de idade, senão você está contrariando o ECA. Sim, concorda? Concordo. Bom, vamos lá. No começo da entrevista, você estava dizendo que existem várias cidades que, inclusive no material que a Sofia distribuiu para a gente, várias cidades que utilizam desse place branding. Isso. Então vamos lá. Foi muito fortuito agora, a gente acabou de ver que Brasília está tendo um concurso muito semelhante, inclusive da maneira com que a gente vai fazer, com os finalistas, as marcas finalistas abertas para a população votar, depois a gente explica um pouquinho sobre como vai ser isso. Mas se você pensar que Brasília definitivamente não está no seu melhor momento, né, de reputação nacional e internacional... Quem está pior, Brasília ou a Rocinha? Eu acho que Brasília é disparado, né? Disparado pelo que ela representa pro Brasil, pro continente, pro mundo, assim, né? E então, o que eles escolheram? Para mudar um pouco, para voltar um pouco a estima da sua própria população e do país para ela resolveu fazer uma marca. Ela resolveu criar uma marca, trabalhar com publicidade, com branding para o seu nome. Se você pegar Curitiba, por exemplo, isso só no território nacional, tá? Curitiba, hoje, a gente pensa, Curitiba é uma cidade sustentável, Curitiba é limpo, Curitiba é tecnológico, Curitiba é do futuro. E talvez, a gente não sabe se é ou não, eu nunca morei lá, mas só que foi feito um trabalho, e veja bem, faz mais de 20 anos que esse trabalho foi feito. Começou com o Jaime Lerner. Lerner lá, então foi com o poder público, mas também privado. Pois o Rafael Greca deu sequência. Deu sequência, o que é super interessante. Então você vê que a publicidade, o marketing da cidade, ele extrapola o governo que está ali, né? É o que eu acho que tem que ser nas cidades em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Você começar com um trabalho que vai ser produtivo para todo mundo da cidade e continuar com ele. Então, hoje, Curitiba é visto como uma cidade onde eu quero morar, onde as pessoas são educadas. E aí, se eu vou para Curitiba por causa disso, eu vou manter, né, tentar manter essa reputação. Eu vou me esforçar para não jogar lixo na rua, eu vou me esforçar para, né? Então, isso gera uma comoção social, assim, que é super importante, que é positiva. Sim, né? Mas, voltando para o exterior. Sim. Você me deu exemplos no seu material de várias cidades, provavelmente eu conheço todas elas e nós podemos falar delas. Ótimo. Que já utilizam disso. Sim, por exemplo, Nova York foi a primeira, década de 70, Nova York estava pior que o Rio de Janeiro, teve uma operação, né, do prefeito na época. Rodolfo Giuliani. Giuliani, mãos limpas, total, só que também eles contrataram... mãos limpas foi na Itália. Sim, Nova York, entre tolerância aspas, zero. Tolerância zero, né? Mas que foi de assim, olha, a gente não vai tolerar mais isso, não vai ter mais essa violência, mas só que eles não empregaram apenas da força e da punição. Paralelamente, ele criou, né, ele não foi um concurso, ele contratou um designer que criou o I Love New York, né, que é uma marca que representa toda a população de Nova York. A Big Apple. Também. Então, o I Love New York, ele não eliminou o Big Apple, né? Ele gerou uma empatia, ele criou uma marca que as pessoas se sentiram mais próximas de Nova York, né? Então, independente se você é muçulmano, se você é brasileiro, se você é nova-iorquino, se você tá lá, se você não tá... Você gosta, você usa camiseta e tudo. Então, a gente tem, mais recentemente, Amsterdã, né, com o I Amsterdã, que criou um monumento, as pessoas vão lá, fotografam, todo mundo quer ser Amsterdã, né? A população de Amsterdã tem orgulho de falar que é Amsterdã. E o mais recente agora é Londres, e aí a gente começa a entender por que também. Inglaterra, Brexit, Londres começou a perder, né, empresas multinacionais saíram de Londres, né, tem todo
esse processo em andamento de readaptação. A Londres contratou uma empresa publicitária enorme, tal, multinacional. Que deve ser a Saat, provavelmente. É a Saffron. Ah, é? E para fazer o Place Brand de Londres. Então a gente ainda vai ver essa marca, ela está em desenvolvimento, mas por quê? Porque está num momento crítico. E eu acho que uma das razões por a gente escolher esse momento para lançar esse concurso foi esse. Ribeirão, capital da região metropolitana, super positivo, investimento e tudo, só que também, né, Edmo, passando ou tentando sair de um momento ruim para a sua reputação, né? Crise econômica, crise política, enfim, muita negatividade, Antônia, a população cansada, né? Crise de imagem. Muita. E para para isso... uma nova imagem seria melhor, seria né? Bom. Eu vou chamar nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Paula, vamos lá. Você citou também outras cidades, eu quero entrar lá. Como é que você imagina que, se não houver uma diretriz administrativa de desenvolvimento adequado, qualquer cidade do mundo, como é que você acha que essa marca pode ajudar se a cidade não se ajudar? Eu acho, é como a gente fala do Vale do Silício, né? O Vale do Silício começou com empresas de tecnologia, algumas empresas que estavam lá, né, que se despontaram e tudo, e as pessoas começaram a ouvir falar dessas empresas e o Vale do Silício aproveitou para se fomentar como um polo tecnológico. Só que aí várias e várias empresas começaram a ir para lá porque ele começou a falar que ele era, e antes ele nem era, tinha uma ou duas. Agora tem milhares de empresas. Então hoje você não sabe se ele é um polo tecnológico porque ele já era, então as empresas foram para lá porque ele era um polo tecnológico, ou se ele é um polo tecnológico porque as empresas estão lá agora. Então você tem essa dicotomia que uma publicidade bem feita, mas é claro que isso precisa envolver poder público e poder privado, precisa ter uma simbiose. Porque na realidade, enquanto uma marca ela começa a querer ser positiva, e se nós continuarmos num município, seja, vamos supor, uma Rocinha, ou Kirkut, ou Ribeirão Preto no estágio que estava, sim, se continuar jogando para baixo, essa marca não segura sozinha. Ela não segura sozinha. E leva isso para uma empresa. Sim. Né? A sua escola Imaginari, por exemplo, um nome bonito, ela tem uma comunicação bacana, etc, etc, etc. Mas lá dentro tem que ter um conteúdo bom. Tem que ter. Tem que ter. Só que se você torna as coisas bonitas, é aquela lei da janela quebrada, vai. Se você passa na rua e tem uma janela quebrada, para você pegar uma pedra e jogar, é muito fácil, você continuar quebrando. Se tá tudo bonitinho, limpinho, tem uma árvore, uma planta cuidadinha, as pessoas, elas vão, sabe, provavelmente ser estimuladas. As pessoas, elas são estimuladas pela beleza, pelo positivo. Elas dependem da execução para sustentar. Quer dizer, uma coisa vai ser difícil andar sem a outra. Andar sozinha. Só que eu acredito que você consiga estimular positivamente, sem ser poliana, pegando casos mesmo reais, né? Que você consegue estimular positivamente o seu vizinho quando você começa com uma ação legal. Eu lembro da Ana Carla, duas ações muito importantes. Você falou da vidraça quebrada. Tinha uma parede numa cidade que... uma parede
furada ou quebrada. Então eles desenhavam um band-aid em cima daquele negócio. É muito simbólico, né? Não é verdade? É muito simbólico. Uma outra muito importante dela foi o pessoal não atravessava, não me lembro que cidade que era. O pessoal não atravessava na faixa de pedestre. Sim. O que eles fizessem? Pensa na faixa de pedestre, aquelas coisinhas brancas. Fizeram um teclado de um piano. Incrível. Naquela faixa de pedestre. Aí todo mundo começava a dançar, como se estivesse tocando o piano naquele teclado. E você não acha que isso é melhor do que aplicar uma multa se você não atravessar na Sabe faixa? quanto custa isso? Nada. Você entendeu? Então, as ideias que você pode ter, e basta um pouquinho de vontade, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Ou seja, a minha empresa, a sua, dentro de um município deteriorado, dentro de um município em que você tem tiroteio e má administração e roubo, ela vai ser confundida com isso. Poxa, aquela empresa está em Ribeirão Preto. Você falou do Brexit agora. Muita gente caiu fora. Né? Agora, da Catalunha, sem decidir, quantas empresas já caíram fora? Né? Sem ainda resolver a parada. Ainda não se sabe nem se sim ou se não. E mais do que isso, nós também falamos sobre Dubai, eu posso falar sobre Hong Kong, eu posso falar sobre Macau, eu posso falar sobre Singapura, por exemplo. Sim. No Ministério do Interior de Singapura, eu fui ver, existe uma maquete dos próximos 30 anos de Singapura. É isso. Independente do governo que estará. Então, ali não vai ter shopping center. Aqui vai. Aqui não vai ter edifício comercial. Aqui vai. Ali tem que ter lazer. Ali tem que ter educação. É uma visão concreta. A avenida tem que ser larga. Mas para eu poder ir mais longe, eu tenho que fazer saídas de viadutos, de pontilhões, eu tenho que ter o metrô, eu tenho que ter tudo. Então, a inveja, desculpa a expressão, é uma inveja branca, né? De você ver que as pessoas pensam. É uma inspiração que a gente deveria... Então, para a gente lançar isso aqui, a gente fez o quê? Se inspirou, analisou, estudou coisas, não é da nossa cabeça, né? Não é novo. A gente estava falando de Nova York, da década de 70, né? Uma ação dessa. Mas se você estudar ações que funcionam e trazer para a sua realidade, porque não é só copiar, né? É você tentar fazer alguma coisa que vá fazer sentido. Mas tem coisas básicas. Sim. O sujeito, o cidadão, não estou falando do poder público, o cidadão para numa avenida, do lado direito, onde não pode estacionar, para descarregar e dane-se o que vem acontecendo. Sim. E dane-se o que vem atrás. E, no entanto, em Singapura, a primeira vez que estive lá, no primeiro dia, fui pegar um táxi e na porta do hotel, feito bobo, chamando o táxi. Aí o porteiro teve uma dosinha de mim, ele foi lá e virou para mim e falou assim, olha, você não vai pegar táxi aí. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque táxi não pode parar em qualquer lugar. Aí ele virou e falou, ó, 50, 60 metros ali na frente, tem um recuo na calçada. Sim. Ali o táxi pode pegar o passageiro sem atrapalhar o trânsito. E qual é o problema de você fazer isso aqui no Brasil, em qualquer cidade? Qual é o problema de você fazer uma tecla de piano para o cidadão atravessar a rua? Eu acho que tem muito má vontade também. Você sabe que um exemplo bem bobinho a gente fez na escola. A gente tem um canteiro na frente da escola para a rua e eu plantei uma horta. E eu pintei no muro falando, olha, é uma horta aberta, você pega para você usar, mas você cuida para nunca faltar para ninguém. E isso gerou uma comoção, assim, primeiro todo mundo falando, não vai durar 2 dias, isso aí já vai estar totalmente destruído e tal. Faz 3 meses, as pessoas deixam mudinhas lá agora, o vizinho vem, corta um pouquinho da cebolinha, leva pra ele, sabe? Veio uma pessoa, me entrevistou, por que eu fiz isso? E as pessoas, o que elas fazem? Cuidam, sabe? Elas não destroem. E tá ali pra qualquer um morador de rua, uma pessoa que passa, um vizinho, alguém de carro passa. Então, assim, é um exemplo super bobo, que não é nada novo também, mas que, poxa, as pessoas não destruíram, como todo mundo falava. Então, se você não faz uma ação também, só porque você acha que aquilo não vai dar certo, ou porque aqui no Brasil nunca ninguém vai entender, nunca ninguém vai entender. Porque você não vai educar de outra forma, né? Também. Paula, obrigado. Obrigada. Foi genial. Eu que agradeço. Vamos experimentar, vamos voltar nesse papo depois que foi escolhida a marca. Joia, depois combinado. que fizer tudo. Eu quero dizer que eu acho que o poder público ele pode, de uma maneira muito simplista, colaborar com isso. Às vezes não são, talvez no Brasil seja inviável, projetos futuristas, em função de economia, em função de custos, valores,
política, enfim, pode ser até difícil. Mas existem coisas básicas no país que são possíveis. A gente deu exemplos aqui agora, vários exemplos, que são bobeiras. Agora, no entanto, se não tiver acessibilidade para o cadeirante andar, calçadas desniveladas, pedras diferentes em calçada, calçada é uma só. Calçada é uma só, é um piso só, é o mesmo piso, é o mesmo nível, e nós não temos esse mínimo de acessibilidade e que não conseguimos atingir a cidadania. Então, portanto, não só em termos de cidadania, mas também de uma cidade melhor para que possamos viver, essas ideias são geniais e, quem sabe, a iniciativa privada possa estimular o poder público. Gente, muito obrigado pela atenção. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.